Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar de um assunto muito importante para quem está com a vida travada, que é o medo de trocar o certo pelo duvidoso. E aí eu vou te fazer a pergunta: quem aqui tem esse medo? Escreva eu aqui, quem tem esse medo de trocar o certo pelo duvidoso? Coloca aqui, eu quero saber quem tem esse medo de trocar o certo pelo duvidoso ou já teve esse medo em algum momento da vida. E a primeira coisa que eu sempre gosto de falar sobre medo é que o medo é uma emoção. O medo é uma emoção que serve para te proteger. O medo vem, te alerta, o medo vem, te deixa mais acordado ou acordada para que você sobreviva. Por quê? A tua mente o tempo todo, ela está buscando garantir a sua sobrevivência o tempo todo. Olha só, a Gabi se identificou, tem esse medo, a Suzana também. Oi, Luzinete, seja muito bem-vinda. Luzinete, me confundi, amanhã que a gente vai se encontrar. Jaque Mendes também se identificou, a Ana Souza também se identificou. O medo de trocar o certo pelo duvidoso, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então a primeira coisa é, o medo é uma emoção. O medo é uma emoção que serve para te proteger. Só que o medo, ele tem dois tipos. O primeiro é esse medo que vem e te alerta, e depois que, digamos, o perigo vai embora, esse medo também vai embora. Então é importante você entender isso, porque muita gente fala o seguinte: você está com medo? Vai com medo mesmo. Sim, você vai sempre com medo. Só que não dá para você tirar esse medo que garante a sua sobrevivência da sua vida, porque senão seria muito arriscado. Agora, existe o outro tipo, e eu quero que você escreva aqui, que é o medo imaginário. O medo imaginário, que é fruto, que é consequência de pensamentos que você tem. São esses pensamentos que hoje travam a sua vida. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém percebe que na mente existem muitos pensamentos que você está aí o tempo todo fomentando, alimentando esses pensamentos, e com isso você tem a sua vida travada, você deixa de arriscar? Então eu quero que você entenda que existem esses dois medos. O primeiro medo é um medo que você não tem como controlar, é um medo que sempre estará com você. Agora, o medo imaginário, esse você tem como dominar. Você, aliás, precisa dominar esse medo imaginário para você entender que algumas mudanças que você provavelmente quer fazer na sua vida, elas são necessárias e que elas podem sim acontecer. Escreve aqui para mim o que você já deixou de fazer por conta do medo de trocar o certo pelo duvidoso. Coloca aqui para mim o que você já deixou de trocar. Deixa eu dar um bom dia, deixa eu botar os meus óculos, para my name is Chico. My name is Chico. Bem criativo, hein? Seja muito bem-vindo. Bittencourt também por aqui, a Valéria, bom dia. Jaquemin, a Jaque sim. Deixa eu ver quem chegou aqui, o Pedro Bueno, a Cezira também por aqui, excelente. A Paula também chegando por aqui. A transição de carreira era um deles, está dizendo aqui a Suzana Moro, era um deles. A transição de carreira era um medo de trocar o certo pelo duvidoso. E é muito bom você ter tocado nesse assunto, Suzana, porque muita gente hoje está infeliz em profissões, em carreiras, em empregos, em empresas, seja lá o que for, ou na própria empresa mesmo, com medo de trocar esse certo por algo que ela desconhece. E como que eu venço isso? Como que eu posso vencer esse medo, que é um medo imaginário? Porque você, presta atenção, você não tem certeza de absolutamente nada a não ser da morte. Faz sentido isso para você? Nós não temos certeza de absolutamente nada na vida. Nós temos certeza que um dia sim, nós vamos morrer, um dia tudo vai acabar. Mas se vai dar certo, se vai dar errado, não, nós não temos certeza. Agora, como que eu vou controlar, como que eu vou dominar esse medo de trocar o certo pelo duvidoso? O primeiro passo é você identificar a causa do medo. Escreva aqui, a causa do medo. O medo é uma emoção. E se ele surge para você, especialmente esse medo imaginário, é porque em algum momento a sua mente aprendeu que determinada situação ela era perigosa para a sua sobrevivência. Guarda isso, tudo para sua mente se trata de sobrevivência, absolutamente tudo.
Então o tempo todo a sua mente está buscando garantir a sua sobrevivência. Então a gente precisa identificar a causa desse medo. Por exemplo, o medo de você fazer uma transição de carreira. Ele muitas vezes está associado, por exemplo, não estou dizendo que isso é para todos, ok? Mas eu vou usar como base as mentorias que eu dou e que são muito focadas em transição de carreira. A Suzana mesmo passou pela mentoria Coragem, ainda está dentro da mentoria Coragem exatamente para essa mudança de carreira. Nas hipnoterapias que eu faço, por exemplo, esse medo de você não fazer uma transição de carreira, de você largar esse certo por esse duvidoso, tem a ver com o medo do julgamento, o medo de ser julgada, de ser julgado pelas outras pessoas. Alguém aqui tem esse medo? Alguém identifica o medo de julgamento como uma trava para você? Agora, todo mundo tem medo do julgamento? Não, nem todo mundo tem. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que não tem. Mas, presta muita atenção, em algum momento você aprendeu a ter esse medo do julgamento. E isso provavelmente aconteceu aonde? Na tua infância. Aconteceu na sua infância. Porque quando você nasceu, presta muita atenção agora, porque fichas vão cair. Quando você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo, você não sabia o que era errado, você não sabia o que era bom, o que era ruim. Você aprendeu com as pessoas próximas a você. E essas pessoas, elas te ensinaram de acordo com o que elas acreditavam ser o certo, o bom para você. Isso tem a ver com o que? As crenças. Escreva aqui a palavra crenças. Tem a ver com as crenças. O que é uma crença? É algo que eu acredito. Se você acredita em algo, é por quê? Porque de alguma maneira você foi convencido a acreditar nisso. Tem gente que acredita, por exemplo, que a direita é melhor, que a esquerda é melhor, e por aí vai. Tem gente que acredita que o futebol é bom, que o basquete é bom, tem gente que acredita que café é bom, tem gente que não acredita. Isso tem a ver com as suas experiências de vida. Tudo que você viveu, presta atenção agora, desde a gestação, desde o momento que você estava na barriga da mãe, desde o momento que você estava lá sendo gerada, você estava absorvendo as emoções, os sentimentos, tudo que a sua mãe estava vivendo, de bom e de ruim, de bom e de ruim. E isso fez com que a sua mente criasse, escreva aqui, interpretações para garantir a sua sobrevivência. As interpretações é aquilo que eu tiro de conclusão de uma experiência que eu vivi. E a partir daí, isso se torna a base das minhas crenças. Ô Gata, e o que isso tem a ver com o medo de trocar o certo pelo duvidoso? Porque talvez você vivenciou na sua infância alguma experiência, por exemplo, traumática, sei lá, papai tentou abrir um negócio e aí esse negócio não deu certo, vocês viveram a falência, faltou dinheiro, faltou comida talvez dentro de casa, os pais brigaram por conta disso. E aí você talvez tenha ouvido muitas vezes alguém falar o seguinte: puxa, você não devia ter trocado, por exemplo, aquele emprego que você tinha por essa aventura de ter um negócio. Alguém já viveu algo assim? E aí, isso se tornou o quê? Uma crença para você. Se tornou uma interpretação de perigo. Puxa, abrir um negócio é perigoso. Abrir um negócio vai gerar briga, vai gerar escassez, vai gerar fome. E isso se torna o quê? Um medo. Você acaba, mesmo tendo competência, mesmo tendo conhecimentos, você paralisa a sua vida, você permanece, por exemplo, dentro de um emprego que você não gosta mais, dentro de uma profissão que não tem mais nada a ver com você, você permanece ali. Por quê? Porque é essa crença que gera o seu comportamento. Guarda isso. O nosso comportamento, ele é baseado naquilo que a gente acredita. Por exemplo, você está aqui hoje comigo, que é o comportamento, o seu comportamento nesse momento é estar me assistindo, certo? Você está aqui baseado no quê?
numa crença de que você acredita que essa conversa vai te ajudar. Se você não acreditasse que essa conversa vai te ajudar, você não estaria aqui. Até porque tem coisas mais, digamos, interessantes para você fazer hoje, né? Talvez você poderia estar dormindo, você poderia estar vendo Netflix, você poderia estar num parque, enfim, você poderia estar fazendo coisas mais divertidas do que estar me ouvindo aqui. Mas uma crença que você tem dita o seu comportamento de estar aqui. Isso já que o nosso comportamento é baseado naquilo que a gente acredita. Então, como que primeiro passo para eu controlar, para eu dominar esse medo de trocar o certo pelo duvidoso, eu preciso identificar a causa do meu medo. Eu preciso identificar o que realmente, o que é esse medo? É um medo imaginário? Provavelmente. Porque o medo real, ele vem, te alerta e vai embora. Agora, o medo imaginário, ele permanece através dos pensamentos. Faz sentido isso para você? Aliás, compartilha essa live com alguém que você gosta. Pega aqui o aviãozinho, manda para alguém, ou para 1, 2, 5, 10 pessoas. Que isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Ela começar a entender que talvez a mentalidade que hoje ela tenha de desistência, de não enfrentar, né, essa mudança de vida, isso está baseado em algo que está enraizado dentro dela. E o que acontece quando eu não identifico a causa do meu medo? Eu continuo onde eu estou. Porque a minha mente, ela não quer riscos. A minha mente não quer que eu me arrisque. Por quê? Porque risco representa uma probabilidade maior de eu não sobreviver. Isso é a tua mente fazendo essa leitura. Ou seja, se eu, por exemplo, não sei para onde eu estou indo, há muitos perigos que eu desconheço e isso para minha mente é muito arriscado. Então por isso que o primeiro passo eu preciso identificar a causa do medo. Onde que eu aprendi a ter esse medo de trocar o certo pelo duvidoso, por aquilo que eu não sei. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido para você? Dá um joinha aqui para mim, para eu saber. Deixa eu dar um bom dia aqui para MH Rampazzo, a Cláudia Barros oficial chegando por aqui, a Isabel também, a Cris _Pai, seja muito bem-vinda, a Lola Antelo Turnes, fala Lola, seja bem-vinda, a Rosi também por aqui, a Vanessa Freitas, muita gente chegando, que legal. Vai chegando aqui a Fanny Leite, bom dia Fanny, a Gabi .b, a Nara Silva, o Marcos Tavares, muito legal que vocês estão aqui. A gente está falando de como vencer o medo de trocar o certo pelo duvidoso. A gente falou agora de transição de carreira, mas isso pode acontecer também quando você está o quê? Num relacionamento. Quem aqui tem medo de trocar o certo pelo duvidoso no quesito relacionamento? Isso é muito comum, paralisa a vida de muitas pessoas, mantém as pessoas em relacionamentos tóxicos, casamentos falidos, relações abusivas. Porque pode parecer, para quem está de fora, você olha assim e fala, nossa, não faz nenhum sentido essa pessoa permanecer, por exemplo, num relacionamento onde ela sofre de violência, onde ela é destratada, onde ela é desvalorizada. Isso é você de fora, é você de fora olhando para isso. Agora, para quem está ali dentro, né, dessa relação, não é tão simples assim. Faz sentido? E eu entendo isso. Não é tão simples, é muito fácil você julgar de fora. O problema é que você talvez não esteja percebendo que exista um padrão que faz você permanecer. Por quê? Porque é esse medo de trocar o que você hoje está confortável, mesmo sofrendo, por algo que você desconhece. E isso tem a ver com o domínio que a sua mente tem sobre você. E aqui guarda essa frase: enquanto a sua mente te dominar, você só vai sobreviver, você não vai viver. Você começa a viver quando você passa a ter o domínio sobre a sua mente. Quando você tem, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio sobre a sua mente, é o domínio sobre as suas emoções, como o medo, é o domínio sobre os seus pensamentos. Isso é ter blindagem emocional. Então, se eu quero viver e viver de acordo com as minhas escolhas, viver de acordo com as minhas decisões, viver de acordo com o que eu acho que é certo e bom para mim,
Eu preciso verdadeiramente ter o domínio dessa mente. Porque quando a mente me domina, ela vai tomar as decisões sempre baseadas na sobrevivência. E nem sempre é aquilo que é bom para você verdadeiramente. Por exemplo, vamos imaginar que você está aí adoecendo dentro de uma relação tóxica e falida. Alguém aqui se identifica com isso? Você talvez hoje esteja aí triste, infeliz, totalmente desvalorizada, sem forças para sair. E aí você, obviamente, está vendo a vida passar. Isso é bom para você? Não. Porque você, para sobreviver, muitas vezes precisa se anestesiar. E aí você se anestesia através de bebida alcoólica, você se anestesia através de doces, através de compras, as compulsões. Você permanece nesse sofrimento. E você acha que esse sofrimento não custa? Custa muito. Além, claro, da sua saúde física, emocional e mental, tem um custo em dinheiro também. Eu sempre conto essa história. Quando eu vivia dentro dessa infelicidade, quando eu vivia sem coragem de mudar a minha vida, quando eu estava aí, talvez como você, alguns anos atrás, eu tinha medo de trocar o certo, que era a agência de comunicação que eu tinha, uma agência premiada, uma agência de resultados, para algo que eu nem sabia o que era, que é o que eu faço hoje, mas eu não tinha nem ideia a respeito disso. Ontem a Ana Souza, que faz parte da comunidade Coragem, me fez essa pergunta, né, sobre se eu, quando eu decidi ser hipnoterapeuta, se eu já tinha decidido. Não, eu não sabia absolutamente nada, eu fui descobrir isso no caminho. Porém, presta muita atenção, eu sabia o que eu não queria mais, eu sabia aquilo que estava me fazendo sofrer, eu sabia muito bem o que eu não queria. E até então, quem dominava as minhas decisões era a minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos. E é por isso que eu demorei tanto para tomar uma decisão. E aí eu preferi, entre aspas, adoecer. Eu preferi me anestesiar. E eu bebia cerveja todos os dias, pelo menos 4 garrafas por dia. Isso sem contar os finais de semana. Isso tinha um custo. Isso tinha um custo. Eu quero que você entenda que existe sim um custo real e em reais. Ou, dependendo de onde você está aí, tem a Luzinete que está na Europa em euro, em dólar, para quem está fora, né? Ien, tem uma pessoa aqui do Japão. Quer dizer, tem um custo para você se anestesiar e se manter, ou seja, para você sobreviver. Então eu preciso identificar a causa desse medo. Agora, vamos para o segundo passo, presta atenção. Você precisa ter clareza, escreva aqui, clareza. Não dá para você sair do furacão, do olho do furacão, não dá para você sair do fundo do poço se você não tiver clareza. Ô gata, mas eu não sei para onde eu quero ir. Você precisa ter a clareza primeiro de não querer mais o que você está vivendo, como eu tive essa clareza. E essa clareza veio para mim com muita dor. Foi um tumor aqui no meu pescoço há 10 anos atrás. Foi assim que eu falei, eu não quero que a minha vida acabe aqui, aos 37 anos na época, uma vida que eu estava apenas sobrevivendo, vivendo no piloto automático. Uma vida apática. Você talvez hoje esteja dentro de uma vida apática. Alguém se identifica com isso? Uma vida muitas vezes sem sentido, uma vida travada, uma vida que se acorda sem ânimo, sem vontade de viver, sem vontade de realizar. Ah, gata, mas as minhas circunstâncias são assim. Elas estão aí, as circunstâncias sempre existirão e cabe a você enfrentar isso. Cabe a você entender que há como você ter uma vida diferente. A coisa que eu mais quero que você hoje talvez absorva de tudo que eu vou falar é que sim, é possível você sair dessa vida que você está vivendo hoje. É possível. Escreva aqui, é possível. É possível e você precisa acreditar nisso. Por mais que isso pareça difícil hoje para você, porque você está dentro desse caos emocional, mas eu quero que você acredite sim que é possível você sair dessa situação. E aí você precisa ter clareza. E para você ter clareza, você precisa ter o quê? O domínio
das suas emoções, da sua mente. Você precisa dominar os seus pensamentos. Por quê? Enquanto a minha mente estiver pensando apenas no problema, no que não vai dar certo, mas eu tenho medo de não dar certo, o medo de arriscar. Entenda que a vida já é um risco. Todos os dias quando você acorda já tem um risco. Agora, é muito mais arriscado você permanecer onde você está, numa vida sem sentido. É muito mais arriscado você permanecer no sofrimento sem perspectiva de melhora. Isso sim é arriscado. Isso sim é arriscado. E aí eu quero que você guarde uma frase que eu escrevi há poucos dias num conteúdo, que eu quero que você guarde essa frase, que eu acho que é uma frase que vai gerar muita reflexão para você. Quem não arrisca precisa se contentar com o que sobra. Escreve aqui: quem não arrisca se contenta com o que sobra. Então, se você não se arriscar a fazer algo diferente na sua vida, você vai se contentar com o que sobrar para você. E talvez o que sobre para você não seja bom, não seja o suficiente, não seja o que você merece. Você já parou para pensar nisso? Você talvez hoje esteja vivendo de sobras. É a sobra de um amor, é a sobra de um trabalho mais ou menos, é a sobra de uma vida sem prosperidade. Quem não se arrisca se contenta com o que sobra. E é por isso que você precisa urgentemente superar os seus medos. Você precisa urgentemente recuperar a coragem para você entrar em ação. Mas a coragem, presta atenção, a coragem, não a coragem do cinema, é a coragem da ação com preparação. Escreva aqui: coragem é ação com preparação. É você se preparar para agir. Não a coragem dos filmes. E o herói vem lá do nada e ele salva todo mundo. Não. Até mesmo esse herói, ele precisou se preparar para isso. Não fique esperando que a coragem vai cair do céu, porque ela não cai do céu. A coragem é uma questão de você ir atrás dela, você merecê-la todos os dias, você ter disciplina, você ter consistência. É você buscar verdadeiramente novos conhecimentos para que você enfrente, por exemplo, esses medos. É por isso que você precisa ter clareza. Esse é o segundo pilar, é ter clareza do que você não quer mais. Escreve aqui: o que você não quer mais na sua vida? O que você não suporta mais na sua vida? Escreve aqui. O que você não suporta, mas seja específico. Seja específica. Não é assim: eu não aguento mais a infelicidade. Não. O que? O que está gerando a sua infelicidade? Você precisa enfrentar isso. Você precisa parar de se esconder atrás das suas desculpas. Pare de se esconder atrás das suas desculpas. Chega de desculpas. Gata, mas a situação é difícil, eu não sei como que eu resolvo isso. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Quem é ótimo de dar desculpas, não é bom em nada mais. Quem é ótimo em dar desculpas não é bom em nada mais. E talvez você hoje seja um campeão de dar desculpas. De todas as desculpas para você não agir, desculpas para você não fazer, para você não buscar conhecimento. Para com isso. Você é capaz de mudar a sua vida, você é capaz sim de criar uma vida de coragem. Escreva aqui: vida de coragem. A vida que é boa para você, uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida feliz. Claro que é possível, todo mundo pode ter essa vida. Todo mundo vai ter? Não. Infelizmente a minoria vai ter essa vida de coragem. E essa é uma realidade. Porque para você alcançar a vida de coragem, você precisa verdadeiramente querê-la, desejá-la. Só que basta querer e desejar? Não. Aí você precisa agir. É onde a coragem da ação com preparação entra. Eu me preparo e eu ajo. Eu me preparo e eu entro em ação. A gente precisa parar de dar desculpas.
E talvez hoje esse medo que você tenha de trocar o certo, essa zona de conforto que você tem por algo que você não sabe, isso vai acelerar o teu fim. Isso vai acelerar o teu fim, sabe por quê? Porque a infelicidade, ela se espalha rapidamente e ela adoece. A infelicidade, ela adoece. Não ache que você possa resistir por muito tempo à infelicidade. Não dá. Porque a infelicidade, a tua mente, ela vai buscar maneiras de garantir a tua sobrevivência. E é talvez por isso que você beba demais, que você coma demais, você compre demais. E quais são os efeitos disso? São efeitos ruins, normalmente. Quando eu estou comendo demais ou bebendo demais, eu estou danificando o que? O meu corpo. Quando eu estou colocando para dentro do meu corpo substâncias que não são positivas, eu estou adoecendo o meu corpo. E você precisa desse corpo para sobreviver. Você precisa desse corpo para fazer as coisas. Eu pesava 27,5 quilos a mais do que eu peso hoje, há 10 anos. Eu não tinha 1/10 da energia que eu tenho hoje. Isso eu estou falando de 10 anos atrás. Hoje eu estou 10 anos mais velho. A minha energia hoje é maior do que eu tinha há 10 a 20 anos atrás, quando eu era em idade cronológica mais jovem. Por quê? Porque eu cuido dessa máquina aqui chamada corpo. Eu cuido dela. Eu entendi a importância dela. Eu entendi a importância de eu abrir mão de prazeres de curto prazo. Eu entendi as fugas que eu tinha, como por exemplo com o álcool. Era uma fuga para fugir o quê? De uma realidade muito dura. De uma realidade muito dura. Por quê? Porque tinha uma infelicidade que eu não queria enfrentar. A minha infelicidade era profissional. A sua talvez seja profissional também. Escreve aqui, a tua infelicidade qual é? É profissional? A tua infelicidade é no relacionamento? É com a tua saúde? Onde está a tua infelicidade? E aí você precisa entender que continuar onde você está nesse certo, bota entre aspas, nesse certo, isso está te adoecendo. E você vai se permitir ficar nessa situação até quando? Você não aguenta. Sabe por quê? Escreve aqui, uma hora a conta chega. Ela sempre chega. E não há nada mais justo, eu falei isso até inclusive no encontro da Comunidade Coragem na segunda-feira. A Gabi que está aqui, a Ana que estão aqui, que são da Comunidade Coragem, vão lembrar. Não há nada mais justo que o longo prazo. Não há nada mais justo que o longo prazo. Nada, nada, absolutamente nada mais justo. Porque o que você planta hoje, você vai colher lá na frente. É justo. Se você planta hoje saúde, se você planta hoje hábitos positivos, o que você vai colher lá na frente? Provavelmente resultados positivos. Agora, se você está colhendo, se você está plantando hoje infelicidade, se você está plantando hoje hábitos ruins, falta de disciplina, o que você vai colher lá na frente? Faz sentido isso para você? Não há nada mais justo que o longo prazo, cara. Por isso que uma hora a conta sempre chega. Sempre chega. Então, vamos voltar aqui. Como que eu venço o medo de trocar o certo pelo duvidoso? Em qualquer área, seja no relacionamento, seja na minha profissão, na minha carreira, como eu venço esse medo? Primeiro, eu preciso entender a origem desse medo, a causa desse medo. 2, eu preciso ter clareza. Eu preciso ter clareza do que eu não quero mais e a clareza também para onde eu quero ir. Eu preciso saber para onde que eu quero ir. E eu sei que enquanto você estiver no meio desse caos emocional, não dá para você saber para onde você quer ir. E aqui você precisa vencer um vício de autossabotagem, que é o vício do imediatismo. Escreva aqui, imediatismo. O vício de querer tudo para ontem. Eu sei que nós nascemos numa geração... Nascemos não, né? Porque nós estamos, né, numa geração que tudo é rápido.
que tudo precisa ser para ontem. A gente não tem paciência para mais nada. Você já percebeu isso? Isso é totalmente contraintuitivo com a nossa espécie, a essência do Homo sapiens. O Homo sapiens não tinha comida no iFood para chegar lá na caverna. Ele tinha que caçar. Ele passava dias, às vezes, caçando aquela comida que ele ia comer 3 dias depois. Então a gente precisa entender, a gente precisa controlar esse vício de autossabotagem, que é o imediatismo. Tudo bem? Então eu preciso, às vezes, entender que é no percurso que eu vou encontrar a clareza de onde eu quero chegar. Mas eu preciso ter a clareza para onde eu estou indo. Faz sentido isso para você? Sêneca, que é um filósofo estoico, ele dizia: eu não sei para qual porto eu vou. Quando é mais ou menos assim, quando eu não sei se um vento é a favor ou não, se eu não sei para qual porto eu estou indo. Faz sentido isso para você? Porque você pode estar lá no meio do mar, no meio da tempestade, e você não sabe se o vento é a favor ou contra, porque você não sabe para onde você está indo. Se você está indo para a direita, para a esquerda, se você está indo para o norte, para o sul, você não sabe. Então você precisa ter clareza. Você precisa ter clareza. E aí o terceiro pilar fundamental é preparação. Escreva aqui. Você precisa ter preparação. Você precisa se preparar. Então eu vou identificar o medo e vou cuidar desse medo imaginário. Depois eu vou ter clareza do que eu não quero e a clareza de onde eu quero chegar. E 3, preparação. E aí lembra, coragem é ação com preparação. A coragem que hoje talvez limite você, a coragem que você fala, eu não mudo minha vida porque eu não tenho coragem. Quando eu tiver coragem eu vou mudar minha vida. Não. A coragem, essa coragem que você está esperando é uma coragem que vai cair do céu muitas vezes. Ela não vai cair do céu. Não existe essa coragem mágica. Existe uma coragem que ela acontece através de esforço. Por quê? Quando você age, você gera uma evidência. Escreva aqui, evidência. Essa evidência é que vai manter a sua mente sob controle. Quando você cria uma evidência de que você sobreviveu àquela ação, de que aquela ação, aquela decisão, aquela escolha não gerou para você a morte, pode ter certeza que a partir daí a sua mente se acalma, a sua mente começa a jogar a seu favor. Isso é ter, escreva aqui, blindagem emocional. Isso é ter o domínio da sua mente. Isso é ter o domínio das suas emoções. Isso é ter o domínio dos pensamentos. Quando eu ajo e crio evidências de que está tudo bem. De que está tudo bem. E essa ação com evidências gera em mim o quê? Energia emocional. De repetir. De repetir. E aí eu faço de novo. E aí eu faço de novo. Isso vai me blindando emocionalmente. Eu vou criando essa casca, essa proteção. Aí eu consigo dominar o medo de trocar o certo pelo duvidoso. Aí eu consigo, por exemplo, tomar a decisão de sair de um relacionamento que eu tô, 20, 30 anos infeliz e que eu fico empurrando com a barriga. Para quem já fez o programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, sabe muito bem que talvez seja o programa de desenvolvimento humano que mais tem, depois do programa, pessoas que acabam saindo de relacionamentos tóxicos e abusivos. O gato, é porque você fica lá fomentando que você é contra o casamento. Não, eu não sou contra o casamento, eu sou casado há quase 20 anos, vou fazer esse ano 20 anos com a Janu. 20 anos felizes, infelizes também, tristes, de muita alegria, mas um casamento de verdade. De verdade. Nós estamos nesse casamento porque nós queremos estar, não porque estamos empurrando com a barriga. Não porque a gente está fugindo de uma decisão. Não porque a gente está com medo de trocar o certo pelo duvidoso. Eu não sou contra. Eu não sou contra o casamento. Eu sou contra você se manter infeliz. Faz sentido isso para você? E você deveria ficar inconformado com isso. Você deveria ficar pé da vida de se manter num relacionamento de infelicidade. Você deveria se manter infeliz
Você deveria ter indignação com a sua falta de ação. Para de se conformar com a infelicidade na sua vida. Para de achar que isso é normal. Não, isso é comum, mas não é normal. Escreve aqui, isso é comum, mas não é normal. Para de normalizar um absurdo como esse. Você não tem que se manter infeliz o resto da sua vida. É isso que você quer deixar de legado para os seus filhos? Ou para os seus netos? Um legado de alguém que se conformou com a infelicidade? O legado de alguém que simplesmente aceitou uma vida medíocre, uma vida sem sentido, porque ela tinha medo de arriscar, porque ela tinha medo de trocar o certo e bem entre aspas pelo duvidoso, pelo que ela não sabe? É esse legado que você quer deixar para as pessoas? É assim que você quer ser lembrada? Uma pessoa que foi covarde, uma pessoa que não agiu para ser feliz e que apenas aceitou o que a vida estava dando para ela? Quem não arrisca precisa aceitar o que sobra. Quem não age, aceita aquilo que a vida dá. E às vezes o que a vida vai te dar é muito pouco para o que você merece, para o seu potencial. Não se conforma mais com isso. Não acha que isso é normal. O que você precisa agora para vencer esse medo, para dominar esse medo imaginário, é ter blindagem emocional. Tudo começa exatamente por isso, por você dominar a sua mente, por você dominar as suas emoções, você dominar os seus medos, você dominar os seus pensamentos. Porque esse medo de trocar o certo pelo duvidoso começa onde? Num pensamento. E enquanto você não tiver blindagem emocional, é a sua mente que vai decidir por você, é a sua mente que vai tomar a decisão para você se manter numa vida infeliz. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim então qual foi o seu maior aprendizado. O que você aprendeu com o que a gente conversou aqui hoje? Essa conversa é uma conversa profunda e eu sei que talvez tenha gerado incômodos em você. Talvez tenha gerado em você alguns sentimentos até contraditórios. Eu quero que você saia daqui de verdade, pé da vida, mas não para você se criticar, mas pé da vida, com uma raiva da vida que você está levando, para isso te dar força para agir, para você realmente entrar em ação, para você realmente superar os seus medos, recuperar a coragem e destravar a sua vida. É isso que eu desejo para você. Que você supere esses medos imaginários, que você tenha a blindagem emocional, que você recupere essa coragem, haja e destrave a sua vida. No momento que você agir, você destrava a sua vida. Em qualquer área, é a ação que gera a transformação. É a ação que gera a transformação. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado, deixa eu ver aqui. A Suzana, eu não aguentava mais não produzir profissionalmente, não ter o meu dinheiro, renda. Excelente, Suzana. E eu posso falar com muito orgulho mesmo, do que a Suzana está construindo para a vida dela. A Suzana, para você entender, a Suzana, a gente se conheceu, né, aqui através das lives. A Suzana começou a me acompanhar, como muitos de vocês estão chegando agora. Quem está aqui pela primeira vez, escreve aqui primeira vez. E aí a Suzana começou a agir para sair dessa infelicidade. Foi fazer as pazes com a história dela, através da hipnoterapia. Depois foi buscar essa clareza para dar um sentido à vida. Fez a mentoria comigo, a mentoria Coragem. E agora ela voltou a fazer o próprio dinheiro dela. E isso não é, eu quero que você entenda, não é apenas só sobre dinheiro. O dinheiro é importante, claro. Por exemplo, estou aqui num café, estou tomando um café, eu vou ter que pagar com dinheiro, né? Não vou pagar com os meus belos olhos azuis, que nem azuis são, né? Eu vou pagar com dinheiro.
O dinheiro é importante, é uma energia muito boa, inclusive. Quando você não tem, é muito mais sobre um sentimento de você ser inferior e incapaz. E quando você volta a ter o seu próprio dinheiro, a criar o seu próprio dinheiro, isso aumenta a sua autoestima, gera mais confiança, isso faz com que você se sinta vivo e viva. Por isso que hoje, se você está na mesma situação que a Suzana estava lá atrás, de não conseguir gerar a sua própria renda, de ter um sentido para a vida profissional, saiba que é possível. E eu testemunho, porque eu estou vendo o que a Suzana construiu nesses últimos meses. Parabéns, viu, Suzana? Muito orgulhoso de você. Coloca aqui qual foi o seu aprendizado. Vamos ver aqui a Jaque. Quem não arrisca, não petisca. Velho ditado popular que tem toda a razão, né? Os incômodos às vezes nos faz bem, sim. É no desconforto que a gente age, é no desconforto que a gente pode verdadeiramente mudar a nossa vida. É assim, é dessa maneira. A Elisângela, quero viver uma vida de coragem e vou conseguir. Todo mundo pode viver a sua vida de coragem. Mas, primeiro, eu preciso decidir por isso. E 2, eu preciso me preparar para isso. Eu preciso. E essa preparação envolve você dominar a sua mente, dominar suas emoções, ter blindagem emocional, envolve você ter novos conhecimentos, você ter clareza de onde você quer chegar. E dia 23, hein, Elisângela, tenho certeza que você vai vencer, que você vai vencer. A Jaque, é a ação que gera transformação, sempre. Sempre. Escreve aqui, nada vence a ação. Nada, absolutamente nada vence a ação. É a ação que transforma, é a ação que faz você verdadeiramente mudar a sua vida. É assim que acontece. A Paula me preparando, tomando nota de tudo. Já tive várias pequenas mudanças, gratidão. Que legal, é possível, sim, é possível, Paula. É possível. E lembre-se, a vida, ela é um risco por si só. Agora, se eu não faço nada, eu vou sempre me contentar com o que sobra. Se eu não arrisco, eu me contento com o que sobra. Eu vou me contentar com aquilo que não é bom para mim. Eu vou me contentar com aquilo que talvez eu não queira, que seja incongruente com a minha essência. Então, é importante a gente entender isso, Cláudia. Isso aí, quem não arrisca fica com a sobra. Você acaba ficando com o que sobra. E talvez um movimento que você faça na sua vida hoje, um pequeno movimento, vai mudar tudo. Vai mudar absolutamente tudo. Bom dia, Rosa. Hoje temos um encontro, hein, Rosa? Excelente. Suzana, exatamente assim que aconteceu. Sim, não é sobre dinheiro, mas sim sobre autoestima. Grata, Messi, por me mostrar que sou capaz de ter uma vida de coragem. Fico muito feliz, Suzana. Todos nós podemos ter uma vida de coragem. Porém, nós precisamos criar o primeiro movimento. Não há como você ter a vida que você deseja, a vida dos seus sonhos, uma vida sem sofrimento, uma vida saudável, se você não fizer o primeiro movimento. E aí lembra de algo que eu falei aqui hoje. Quem é ótimo em dar desculpas não é bom em quase nada. Em nada. Porque eu só fico lá dando desculpas. Se eu sou bom nisso, eu não sou bom em fazer outras coisas, eu não arrisco, eu não faço nada diferente. Compreende isso? Você precisa parar de dar desculpas. Você precisa deixar suas desculpas de lado. Chega de desculpas. Quem quer dá um jeito, quem não quer... Quem não quer vai ficar no mundo das desculpas para sempre. E a sua vida está passando. Tudo bem? A Ana, quem não arrisca se contenta com o que sobra. Essa frase falou muito comigo. É uma frase forte, né? É uma frase muito forte, mas ela é muito verdadeira. Se eu quero, por exemplo, me sentar num lugar que seja, digamos, com uma vista bonita, eu vou ter que me arriscar, por exemplo, a ser o primeiro a chegar. Eu vou ter que me arriscar a talvez fazer algo diferente para poder sentar naquele lugar com uma vista bonita.
Agora, se eu não faço nada, e se eu chego depois, atrasado, eu vou sentar onde tiver vaga. Faz sentido? A Gilvani, meu aprendizado foi olhar para ver de onde veio esse medo, crenças. Ótimo aprendizado. Ótimo aprendizado. Nós aprendemos, né, em algum momento da vida, especialmente na infância, porque na infância você é como uma esponja. Você não sabe o que é certo, errado, bom, ruim. Existe algo chamado fator crítico, que é a sua consciência crítica, que faz você acreditar naquilo ou não. Essa consciência crítica, quando você nasce, quando você é criança, é muito baixa. Por exemplo, quem aqui acredita no coelhinho da Páscoa? Aliás, a Páscoa está chegando, né? Quem aqui acredita no coelhinho da Páscoa? Provavelmente você adulta, aliás, se tem alguma criança aqui, tape os ouvidos, ok? Tape os ouvidos. Não quero acabar com a sua crença no coelhinho da Páscoa. Mas, se você, hoje, adulto ou adulta, não acredita mais no coelhinho da Páscoa, é por quê? Porque hoje a sua consciência crítica, ela é mais alta, certo? Por quê? Porque você entendeu já, adulta, que coelhos não botam ovos, certo? Então aquela lenda do coelhinho da Páscoa, para quem é adulto não faz sentido, agora para a criança faz, porque a consciência crítica dela, as informações que ela tinha a respeito, são pequenas. Então quando você é criança, essas interpretações vão sendo criadas e se tornam aquilo que você acredita. Tudo bem? Então, muito desse medo de trocar o certo pelo duvidoso tem a ver com essas crenças que foram passadas pela família, pelas experiências que você viveu. Tudo bem? O Islaine, seja bem-vinda. A Jaque, nada vence a ação. A Denise, oi Denise, seja bem-vinda. A Jaque, se não me arrisco, eu me contento com o que sobra. A Jaque, chega de desculpas. Excelente, é isso. Bom, era sobre isso que eu queria falar para você. Eu tenho certeza que você pode. E anota aí na sua agenda que em breve a nova turma da blindagem emocional vai estar aberta. Poucas vagas para quem quer ter um acompanhamento direto comigo, para você rapidamente recuperar a sua coragem, superar os seus medos e destravar a sua vida. Tá bom? Um grande abraço, a gente se vê amanhã às 8h15 da manhã. Um grande abraço. Tchau.